Olá, amantes do escuro! Ninguém está especialmente animado em ter que visitar um hospital. Embora asseguremos que seus medos não serão nada se você os comparar com o terror que as histórias a seguir contêm. Assistir aos cuidados de um médico ou enfermeiro não será o mesmo. Olá, amantes do escuro! Hoje vamos viajar para a América Latina para falar sobre um dos eventos mais horrendos dos últimos 10 anos. Aquele dia Mel estava atrasada para o trabalho. Já era a quarta vez que ela acabava dormindo e no dia anterior lhe disseram que seria demitida caso isso acontecesse novamente. Por conta disso, estava em alta velocidade e não pôde esquivar do caminhão que vinha à sua frente. Ela acordou no hospital algumas horas depois com o braço engessado, a cabeça e o peito enfaixados. Justamente quando ela começou a perceber onde estava, uma enfermeira entrou no quarto, onde havia mais 5 pessoas internadas. Ela estava vindo trazer o almoço, e quando ela entregou a bandeja para Mel, seus olhares se fixaram por alguns segundos. O suficiente para que um arrepio percorresse todo o seu corpo. Então a jovem enfermeira ordenou que ela lhe desse seu telefone, alegando que era proibido tê-lo ali para a segurança dos outros pacientes. Ela não ficou muito convencida, mas no final fez o que foi pedido. O tempo passou e chegou a hora das visitas. Ela ficou surpresa que todos aqueles pacientes tinham visitas exceto ela. Então ela pediu permissão para ligar para sua família e saber se algo havia acontecido. A permissão foi negada. A noite chegou e, por precaução, ela não conseguia dormir. Eram 3 da manhã quando, no escuro, viu uma pessoa entrar no quarto e ficar diante de uma das camas. "Para onde você está me levando?" ela ouviu. "Para passear", foi a resposta. Ela imediatamente reconheceu a voz daquela enfermeira que lhe causou tanto terror. Ela observou como aquela figura carregava o paciente. No dia seguinte, uma das camas estava faltando. Ela não se atreveu a perguntar, mas sabia que o que tinha visto não era normal. Naquele dia, também ninguém veio visitá-la e lhe deram a notícia de que ela iria passar pelo menos mais 48 horas no hospital. Ela começou a ficar muito mal. Apesar de sua preocupação, quando anoiteceu, se rendeu ao sono por não ter conseguido dormir na noite anterior. Mas ao se levantar, outra das camas estava faltando. Ela sabia que o paciente ainda não havia recebido alta. Resolveu perguntar à enfermeira. Já estava começando a desconfiar daquele hospital e achou que talvez estivesse enlouquecendo. "Ele faleceu na noite passada de um ataque cardíaco", disse a enfermeira duvidosamente. Ela não acreditou, então bolou um plano. Ela esperou até que chegasse a hora do almoço e aproveitou o fato de os banheiros serem no refeitório. Então, se certificou de que ninguém estivesse lá, foi até o armazém daquele andar e recuperou seu telefone. Ela contou à sua mãe o que estava acontecendo e disse que não a deixavam ir vê-la. Mel arrumou suas coisas. Ela fugiu naquela noite, mas não sem descobrir o que estava acontecendo. Ela esperou que a enfermeira voltasse para levar um dos outros pacientes e então o seguiu. Ela viu como o anestesiou antes de entrar em uma das salas de operação e olhou pelo vidro da porta. Havia também um cirurgião. Os dois pegaram 2 serras grandes e desmembraram o homem. Em seguida, eles tiraram seu coração, fígado e rins e os colocaram em uma caixa. Então a enfermeira se virou e viu Mel horrorizada atrás do vidro. Ela apenas sorriu coberta de sangue e Mel pôde ler em seus lábios: "Você será a próxima." Mel saiu correndo do hospital e chamou a polícia quando acreditou que estava segura. Foi um escândalo público. Prenderam a enfermeira e o cirurgião. Eles declararam que não eram os únicos que se dedicavam a fazer isso. Havia toda uma máfia de tráfico de órgãos que eles jamais iriam conseguir deter. O Hospital Arzobispo Loaiza, no Peru, guarda uma lenda assustadora. Muitos são os pacientes que afirmam ter visto uma enfermeira sem cabeça vagando pelos corredores durante a madrugada. Você acha que pode ser real ou é obra de sua imaginação? Hoje, contaremos a vocês essa história cheia de mistérios sombrios. Era a década dos anos 50, quando uma enfermeira e um jovem médico estavam prestes a se casar. Ambos trabalhavam no hospital peruano. Pouco antes do casamento, o médico teve que partir. Mas, infelizmente, durante a viagem, o jovem perdeu a vida. Quando a enfermeira recebeu a notícia, ficou chocada. Não conseguia entender como toda a sua felicidade havia desaparecido em questões de segundos. Tinha o emprego dos seus sonhos, um homem que amava e respeitava, e um futuro promissor. No entanto, após a triste notícia, a depressão se apoderou dela
e ela decidiu acabar com a sua vida. Afogada em sua dor, se jogou da janela do 3º andar. Naquela época, o hospital estava em obras e a enfermeira caiu em cima de algumas estacas que a decapitaram. Desde aquele dia, muitos pacientes do hospital disseram ter visto uma mulher caminhando tarde da noite. Estava vestida com um antigo uniforme branco e envolta com uma capa de veludo azul, como as que as enfermeiras usavam nos anos 50. Todas as testemunhas tinham a visto de longe, já que nunca se aproximava delas. No entanto, existe o rumor de um paciente que quis chegar muito perto do fantasma e o homem acabou desmaiando e espumando pela boca. Este hospital segue funcionando até hoje. E para evitar esses temores, as enfermeiras utilizam um uniforme bem diferente do que era usado naquela época. No entanto, a quantidade de pacientes que afirmam ter visto uma mulher sem cabeça com uma capa de veludo azul segue aumentando. Será que a alma da enfermeira ainda continua ali? Vou morrer, doutor! David me perguntou enquanto colocavam na sala de cirurgia. O menino, com apenas 10 anos, havia sido esmagado em um terrível acidente de carro. O anestesista começou a colocá-lo para dormir. Assim que iniciamos a operação, vimos que quase não havia chance de resistir. Apesar disso, colocamos todos os nossos esforços para salvar sua vida, mas depois de meia hora, seu coração parou. Meus colegas me disseram que o pai dele também havia morrido no acidente. Que desgraça! Comecei a costurar seu abdômen para levá-lo ao necrotério e, assim que enfiei a agulha, seu corpo tremeu. Retirei minha mão, imaginando o que havia causado aquele espasmo após a morte. Mas, de repente, o menino engasgou e, como se fosse um filme de terror, abriu os olhos e soltou um grito agudo. Eu tropecei para trás com medo e rapidamente pedi ajuda para toda a equipe. Os que estavam saindo da sala correram para dentro, todos parecendo em pânico, ao ver o menino que havia deixado para morrer, gritando na mesa de operação. O anestesista tentou colocá-lo de volta na sedação. A dor que ele sentia com o corpo aberto devia ser horrível, mas nenhum de nós acreditou quando vimos nos monitores que o coração não estava batendo. Ele teria que estar morto, mas estava vivo com o coração parado. Eu comecei a fazer compressões torácicas. Suas costelas estalaram sob minhas mãos e a anestesia não estava funcionando. O que está acontecendo comigo? O menino perguntou consciente, gaguejando. Nenhum de nós respondeu. Ninguém sabia o que dizer. Enfrentamos muitos desafios em nossa carreira, mas nunca algo assim. Respirei fundo e tentei manter a compostura. Você sofreu um acidente, David. O anestesista agarrou meu ombro e sussurrou em meu ouvido que devíamos isolar a sala de cirurgia. Isso poderia ser contagioso. Enquanto ele chamava a segurança da sala de preparação, o garoto continuou me fazendo perguntas. Ele me perguntou sobre seu pai. Eu não podia mentir para ele. Eu tinha que dizer que ele havia morrido. Então ele começou a soluçar e me perguntou se ele também estava morrendo. Um rio de lágrimas desceu pelo meu rosto. Apertei a sua mão e disse a ele: Você não está sozinho, ficarei com você até o fim. O Centro de Controle de Doenças foi alertado sobre a nossa situação. Não havia nada que pudéssemos fazer, a não ser esperar e rezar para que não fosse contagioso. O menino estava com muita dor e eu só conseguia mantê-lo distraído. Horas depois, a equipe de prevenção chegou, totalmente equipada com seus trajes. Eles haviam evacuado outro quarto para todos os banheiros que havia lá, mas eu decidi ficar onde o pequeno estava. Ninguém deveria sofrer sozinho, principalmente com toda aquela gente fazendo centenas de testes. Doutora, eu não consigo ver! Gritou David. Examinei as suas pupilas e descobri que elas não respondiam. Estou com muito medo! Fiquei do lado dele, disse que estava tudo bem. Mas cada vez que ele gritava comigo, é como se não me ouvisse. Em poucos minutos ele perdeu a audição. Ele ficou surdo e cego. Eu não conseguia mais me comunicar com ele. Eu queria confortá-lo, dizer que ficaria com ele, para ele não ter medo. Eu não conseguia parar de chorar. Os agentes de prevenção decidiram que a minha presença se tornou desnecessária. David não parava de chorar. Não, eu prometi que ficaria com ele. De repente o menino parou de gritar. Tinha ido embora? Exigi que me informassem do seu estado e me disseram que o único órgão que ainda estava ativo era o cérebro. Ele não conseguia se mexer, não conseguia falar, não conseguia ouvir, mas ainda sentia uma dor terrível. Eles o cobriram como uma cápsula hermética e nunca mais o vi.
Quando acabou a minha quarentena, eu entrei em contato com um amigo que trabalhava na equipe de prevenção e não tinha registro do caso de David. Dias depois, o advogado e o médico apareceram em minha casa. Eles me contaram com que eu estava infectado e tive que assinar um documento de confidencialidade. Me deram uma injeção, mas não era uma cura, só iria evitar que eu disseminasse aquela doença. Meu fim será como o do pequeno David. Só espero que alguém fique comigo quando isso acontecer. Como vocês estão, amantes do escuro? Hoje contamos a lenda de Aurora Simons, uma mulher americana que aos 30 anos engravidou. No começo ela não conseguia conter sua alegria. Estava muito animada por saber que em breve seria mãe. No entanto, algumas semanas depois, ela começou a se sentir mal e fraca. Achava que era normal, já que os primeiros meses do trimestre podem causar bastante desconforto. Mas logo a situação se tornou totalmente horrível. Demorou muito para ela confessar à família, mas não teve outra opção senão revelar que seu bebê a atormentava. Ela alegava que o feto falou com ela, causou-lhe muita dor e que ameaçou tirar a sua vida se mencionasse a sua existência. A família tentou tranquilizá-la, dizendo que aquilo era apenas imaginação e resultado de estresse, exaustão e medo. Que o melhor que ela podia fazer era ficar calma, ficar relaxada e esperar os meses passarem, pois a cada vez o desconforto diminuiria. Aurora os repreendeu por ninguém acreditar nela. A cada dia estava mais assustada e desesperada. Ela estava gritando por ajuda para tirar aquele bebê dela que estava causando uma dor insuportável. Depois de conversar com psicólogos que diagnosticaram que a sua mente estava pregando peças nela, a mulher continuou afirmando que sentia que estava morrendo, e essa dor não era normal. Então a sua família decidiu levá-la ao hospital para verificar se a criança estava bem. Infelizmente, a Aurora perdeu a vida no caminho. Um pouco antes de chegar ao centro, os médicos tentaram reanimá-la, mas ela e o bebê morreram. Após vários testes, eles descobriram que todos os órgãos de Aurora foram mastigados, como se um rato estivesse roendo cada um deles em pedaços. Essa mulher passou semanas implorando para que tirassem aquele demônio de suas entranhas, que a consumia, a ameaçava e a torturava. Os médicos se recusaram a acreditar em todas essas declarações, mas não encontraram a explicação para aquele evento sobrenatural. Jael e Laura seriam pais de gêmeos. Quando souberam da feliz notícia, ficaram inicialmente chocados, pois não haviam planejado como seria a vida com 2 bebês ao mesmo tempo. Mas logo viram que, embora difícil, seria uma experiência duplamente maravilhosa. Seus filhos nasceriam com a vantagem de crescer ao lado de um irmãozinho com quem dividiriam tudo. Laura tinha acabado de entrar em seu 2º trimestre de gravidez e faria uma das ultrassonografias mais importantes, onde seria feito um estudo completo da anatomia fetal. Nos últimos 15 dias, havia notado sensações muito estranhas dentro de sua barriga. Sentia muitos movimentos, algo que achava que poderia ser normal, já que era o lar de 2 bebês, não um. Jael a acompanhou até o hospital. Enquanto esperavam na sala de espera, os 2 tocaram a barriga de Laura e imaginaram os rostos de seus bebês. Quando a enfermeira os conduziu para o consultório, Laura se deitou na mesa e Jael ficou no assento ao seu lado, segurando a sua mão. A médica os cumprimentou e levantou a camisa de Laura. Nesse momento, a barriga da grávida se movia de uma maneira exagerada. Se podia ver a olho nu como vários caroços se formavam em sua pele. A médica não pôde conter um grito. O rosto de Laura ficou pálido. Perguntou à médica se estava tudo em ordem, se aqueles movimentos eram normais. A doutora não conseguiu responder e rapidamente pegou a máquina de ultrassom para ver o que estava acontecendo dentro de seu corpo. Quando a médica olhou para a tela, seus olhos se arregalaram tanto que pareciam estar prestes a saltar das órbitas. Olhou para a grávida e disse trêmula: "Laura, nunca vi nada parecido. Não sei o que há dentro de você, mas o que tenho claro é que não é humano. Ao todo, contei 10 criaturas dentro do seu útero." A jovem queria gritar, mas sua voz não saía. Jael também ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O que eram aqueles seres que estavam no ventre de sua esposa? A médica continuou observando a tela, até que de repente Laura começou a gritar de um jeito desesperador. Sua barriga não parava de fazer movimentos exagerados. Parecia que a pele iria rasgar a qualquer momento. Suas calças começaram a manchar de sangue. Jael gritou com a médica pedindo que ela removesse aqueles demônios do seu corpo, quando de repente notou alguns tapas em seu rosto.
Era Laura que o estava acordando. Havia adormecido enquanto esperava na sala de espera. Jael respirou aliviado. Tinha sido apenas um pesadelo. Então, colocou a mão na barriga de sua esposa e pôde sentir como a mão foi fortemente golpeada por dentro. Laura o olhou e disse que estava preocupada. Estava sentindo muitos golpes, como se houvesse mais do que apenas seus 2 bebês dentro dela. Jael a olhou preocupado. Era tudo um sonho ou o começo de um pesadelo real? De 50 mil gêmeos, 2 nascem com alguma parte unida. Chloe e Amy faziam parte desse pequeno número. Os médicos disseram que não podiam separá-las porque compartilhavam muitos órgãos vitais. Mas seu pai não queria ter uma aberração como descendente ou que olhassem para ele enquanto andasse com elas na rua. Então as trancou durante seus primeiros 9 anos no porão. Liz jogava comida pela porta como se fossem algum tipo de animal sem sentimentos. Então, um dia, elas decidiram fugir. Esperaram a hora do almoço chegar, e quando seu pai abriu, tentaram correr. Tudo o que fizeram foi fazer com que ele as empurrasse escada abaixo e as insultasse. Elas estavam desesperadas. O que elas fizeram para merecer isso? Em seu 9º aniversário, ele disse a elas: "Eu tenho um presente especial para vocês. Vocês sairão daqui amanhã." Sentiram uma enorme felicidade. Passaram a noite inteira imaginando como seria o mundo lá fora. Mas o pior estava por vir. Primeiro, eles a forçou a colocar algemas, uma focinheira e ir para dentro de uma caixa. A lacrou até o topo com fita isolante. Elas ficaram lá por um longo tempo sem saber para onde ele as levava. E de uma hora para outra, uma faca atravessou o papelão. Um raio de luz lhe indicava que era hora de ver o mundo lá fora. Mas ao sair, perceberam que não seriam libertas. Foram trancadas em uma gaiola. Do outro lado havia um homem vestido com um jaleco branco e fazendo anotações em um caderno. Ele foi até elas e removeu suas focinheiras. Quando elas lhes pediram ajuda, ele riu. Ordenou que se acalmassem e explicou que ele era um cientista. Disse que faria alguns experimentos com elas e prometeu que as deixaria ir, se sobrevivessem. De repente, ele pegou uma agulha e espetou a Amy para ver se Chloe também sentia dor. Depois trouxe uma piscina cheia de água e gelo e colocou Chloe dentro. Ele queria ver se a temperatura corporal da outra irmã mudaria. Chloe não parava de gritar de dor. "Me tire daqui! Por favor, me tire daqui!" Após uma semana de diversos testes, ele comentou que era hora de separá-las. Embora elas se opusessem, ele as encurralou em um canto da gaiola e as espetou com uma seringa. As irmãs adormeceram profundamente. Ao acordar, estavam acorrentadas a uma enorme mesa. Viram uma serra afiada se aproximando delas. Havia sangue por toda parte. Amy acordou em um hospital após meses em coma. Somente ela havia sobrevivido, pois o coração estava no seu lado. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!